Glória a Deus, obrigado aos irmãos do louvor, daqui a pouquinho a gente volta. Estou muito feliz, irmãos, que você veio, que você está aqui, e os irmãos que estão assistindo das suas casas, dos seus lares. E eu creio que o Pai já tem falado ao nosso meio, que o Pai já tem falado com cada um de nós. Eu estava prestando atenção aqui, o nosso pastor Marco já falou aqui nessa noite a respeito de direção. O nosso pastor Danilo já falou a respeito de direção. E o que o Pai colocou no meu coração em falar nesta noite é justamente a respeito de direção. 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 O pastor Danilo orava, enquanto ele orava, ele falava que o Ismael vinha comunicar o coração do Pai. E quando eu estava ali sentado, a minha oração era essa também. Senhor, que eu venha nessa noite comunicar aquilo que o céu quer comunicar à terra. E comunicar significa tornar comum. Então nós queremos tornar comum aquilo que está no coração de Deus, tornar comum aquilo que já está no céu, para que venha aqui na terra como já é no céu. Irmãos, todos os dias que eu estou no culto, que eu oro, que eu falo com o Pai, na minha casa, aonde eu estiver, vem no meu coração a convicção que os céus estão abertos sobre a igreja de Cristo na terra. Por mais que o inimigo tente de alguma maneira mostrar o contrário, falar o contrário, os céus estão abertos sobre a igreja de Cristo na terra. O Pai tem gerado no meu coração esses dias que a luta do nosso adversário nesses dias não tem sido para nos confrontar, não tem sido para nos derrubar. A luta do diabo nesses dias tem sido para nos seduzir. Quando Balaque pergunta para Balaão e pede para ele amaldiçoar o povo, e ele fala, como que eu vou amaldiçoar um povo que é bendito por herança? Como que eu vou derrotar um povo que é mais do que vencedor desde o seu nascimento? E Balaão fala para ele, você não consegue destruir a igreja de Cristo. Você não vai conseguir confrontar, você não vai conseguir se opor. O máximo que você vai conseguir fazer, seduzir. Porque se você seduzir, eles vão se perder. E o Pai tem colocado no meu coração que o inimigo tem tentado nos seduzir. Seduzir com coisas grandiosas. E algumas delas que nem são pecado. Seduzir com uma carreira brilhante, seduzir com um estilo de vida maravilhoso, seduzir com recursos, seduzir com coisas passageiras, seduzir com um estilo de vida realmente do Instagram, um estilo de vida impressionante, e tirar a gente do nosso foco, que é Cristo. Mas eu creio que o Pai tem falado a respeito de direção, e a palavra que o Pai colocou no meu coração nessa noite foi em Josué, capítulo 1, que foi uma pessoa a qual o Pai fez grandes coisas. Eu sei que todas as vezes que o Pai quer fazer algo na terra, Ele libera uma promessa e uma direção. Todas as vezes que o Pai quer fazer algo na terra, Ele libera uma promessa e uma direção. Assim foi com Abraão, assim foi com Moisés, assim foi com Isaac e assim foi com Jacó. Assim foi com os juízes, com os patriarcas, com os reis, com os profetas. E eu creio que o Pai está fazendo algo no nosso tempo, na nossa geração. A nossa geração, irmãos, não vai ser uma geração perdida. O Pai vai fazer algo na terra. E para isso Ele liberou uma palavra e Ele liberou uma direção para as nossas vidas. E eu tenho visto, irmãos, a quantidade de direções que estão vindo sobre a nossa vida. E toda a direção de Deus para a nossa vida, ela carrega consigo uma promessa. Toda a direção de Deus carrega consigo uma promessa. Os profetas antigamente, irmãos, como Elias falava o seguinte, Elias quando ia profetizar, ele tinha um jargão e ele falava, vive o Senhor em cuja presença eu habito, que não vai chover segundo a minha palavra. Cada profeta tinha o seu jargão. Isaías falava, assim diz o Senhor, vai acontecer isso, isso e isso. No nosso tempo é um pouco diferente, irmãos. A gente não precisa dos jargões para comunicar o céu. Eu não preciso parar aqui e falar, sim, diz o Senhor em cuja presença eu ando. E comunicar a vontade de Deus. Às vezes a direção do Pai é simplesmente o pastor falando aqui num tom de brincadeira e perguntando quem faz academia e quem está tomando cuidado com a alimentação. E às vezes a gente não está entendendo que é o Pai comunicando algo para o nosso coração. Eu fui no médico há mais ou menos 2 meses e o meu colesterol estava alto. E o que ele me receitou, exatamente o que o pastor falou aqui no domingo à noite. Entra na academia, cuida da sua alimentação, corta isso, isso e isso. Às vezes a gente acha que a direção de Deus
é o Espírito Santo se manifestar como uma teofania no meio do vento e falar para nós. Isto pode acontecer. Mas em muitos casos, na maioria deles, a direção de Deus vai ser Deus usar a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, o seu amigo, o seu líder, o seu chefe, o seu irmão da igreja para falar com você. E se a gente não estiver atento e entender que esta é a direção de Deus para a nossa vida, a gente perde a promessa que essa direção está trazendo. Imagina que quando Deus faz uma promessa para as nossas vidas, e eu tenho algumas promessas para a minha vida, eu tenho várias promessas para a minha vida, eu tenho promessas, irmãos, que estão na Bíblia, que são fruto da minha fidelidade, ou que são fruto daquilo que eu faço, da resposta que eu dou. Tenho promessas específicas. Quando a gente recebe uma promessa específica, a gente recebe uma direção específica. Quando a gente recebe uma promessa abrangente, a gente recebe uma direção abrangente. Por exemplo, Jesus, quando ele está nas bodas de Caná da Galileia, a mãe dele fala o seguinte, fala para os homens, pega, vai atrás dele e faz tudo o que ele mandar. Aí ele fala para os homens, olha, pega uns 6 barris de 60 litros de água, coloca lá, e eu vou fazer isso, isso e isso. E aí ele transforma. Foi uma direção específica, uma promessa específica, uma bênção específica. Tem promessa que é abrangente. Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é uma promessa abrangente. A direção também é abrangente, não é uma direção específica, é uma direção abrangente. Se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender. Aqui não está falando qual que é o pecado que eu tenho que me arrepender, aqui não está falando quantas horas eu tenho que orar, é um pouco mais abrangente, a promessa ela também é abrangente nas nossas vidas. E Josué, ele foi o homem que ele passou por esta situação, ele recebeu de Deus uma promessa e ele recebeu de Deus uma direção. A promessa de Deus na minha vida, irmãos, como eu disse, eu tenho algumas promessas específicas, tenho todas as promessas abrangentes da Bíblia. A promessa de Deus na minha vida, ela não me autoriza a entrar numa letargia. A promessa de Deus na minha vida, ela me legaliza a avançar, ela gera na minha vida uma unção e uma graça de conquista. O que eu quero dizer com isto? O fato de ter recebido uma promessa de Deus não me leva a ficar parado, a cruzar os meus braços e esperar as coisas acontecerem. O fato de eu ter recebido uma promessa de Deus me leva e me capacita a construir aquela promessa. Tem promessas da nossa vida, irmãos, que vão ser como um maná, vai cair do céu. E tem promessas da nossa vida que vai ser como a terra prometida, nós temos que conquistar. E é importante falar isso porque é isto o que Deus comunica para Josué. É isso que o Senhor fala na sua palavra para Josué. Josué, existe uma promessa sobre o povo que é entrar na terra prometida. Mas você vai liderar o povo a receber esta promessa. E eu acho curioso nessa palavra que o Senhor fala, Josué, você vai levar o povo a receber a promessa que eu fiz para eles. E ele não fala, eu vou fazer o povo herdar esta promessa. Ele fala, você vai fazer o povo a tomar posse da terra prometida. E essas promessas para Josué, no Josué capítulo 1, nós vamos ler aqui dos versículos 1 ao 9. A Bíblia diz, eu estou aqui com a NVI. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, o meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde pusarem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês. Até aqui são promessas, todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Aqui é onde eu disse, Deus falando para Josué, Josué, você vai fazer o povo herdar as promessas. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde você quer que andar. Então veio a promessa, e depois da promessa veio a direção de Deus. A direção de Deus para Josué, esforça-te, tenha bom ânimo, e não se desvie do livro desta lei. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, irmãos. Esforça-te e tenha bom ânimo. Esforça-te e tenha bom ânimo. Mais uma vez o 7, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você.
Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. A palavra sucesso aqui, eu vou só significar essa palavra aqui, eu vou usar o significado da estatística para o sucesso. Sucesso não é ter fama, sucesso é você alcançar o resultado esperado. Ter o resultado esperado. Então, quando a gente parte desse princípio que Deus está falando para Josué, Josué, você vai fazer o povo herdar a terra, você vai alcançar o resultado que vocês esperam. A partir do momento que você anda conforme a minha palavra, a partir do momento que você segue essa direção. Deus, sempre que quer abençoar o seu povo, Ele libera a promessa e uma direção, como eu disse. E o Senhor, Ele libera a direção através das palavras, dos conselhos, das impressões no coração. Eu sei que hoje, se você orou de manhã, se você orou ao longo do dia, se você leu a Bíblia, Deus colocou uma impressão no seu coração. O Pai liberou uma palavra sobre a sua vida. Nossos pais são instrumentos da direção de Deus. E às vezes a gente acha que o Senhor não está falando com a gente. Tem momentos da nossa vida que a gente acha que o Pai se calou sobre qualquer situação e a gente se sente um pouco sem direção. Mas deixa eu falar uma coisa para você, nós nunca vamos estar sem a direção de Deus. Deus sempre tem levantado pessoas e situações e circunstâncias para falar ao seu coração, para falar a você, para te dar uma direção. Eu lembro que quando eu era adolescente, irmãos, que todo adolescente precisa dos pais bem próximos, né? O meu pai faleceu com 15 anos. Deus, em todo o tempo, sempre levantou professores, líderes, chefes, amigos, que foram dando uma direção, dando uma direção. Quando você ouve, vai estudar, acorda cedo, se esforça, Deus está te dando uma direção. Deus está levantando pessoas do seu lado e tem comunicado a você, eu te amo, eu quero cumprir promessas na sua vida. Existe uma direção do céu para você. Começa a andar, começa a se movimentar, porque as coisas vão acontecer sobre a sua vida. Você não está sem resposta, você não está sem uma palavra. No dia que você se sentir sem uma palavra, abre a sua Bíblia, porque o céu vai bradar na terra e o Pai vai falar ao seu coração. Ainda que de Malaquias a Mateus passaram-se quase 400 anos e não houve nenhum profeta, o povo não estava andando sem uma direção, porque a palavra já estava lá. A palavra já estava lá. Nos momentos de maior sequidão espiritual da história de Israel, foram os momentos que Deus levantou os maiores profetas. Eles acharam que nada estava acontecendo. Eles achavam que Deus não estava falando. Nos momentos de maior pecado da história do povo de Israel, Isaías estava lá. Quando o povo foi levado para a Babilônia, Jeremias estava lá. O profeta Ezequiel foi levado entre os cativos para a Babilônia. Em todo o tempo, em todas as circunstâncias, existe uma palavra de Deus sobre as nossas vidas, pela qual nós podemos andar sobre elas. Em todas as circunstâncias. Existem momentos, irmãos, que você vai estar aparentemente sozinho, porque Deus quer fazer algo específico na sua vida. Essa semana o pai estava me lembrando de Ananias, Misael e Azarias. Quando eles foram jogados na fornalha, eles estavam sozinhos. Mas quando eles saíram da fornalha, todo mundo queria estar com eles. Porque eles estavam vivendo essa promessa de Josué, ninguém te resistirá. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, Daniel foi jogado sozinho, mas quando ele saiu de lá, todo mundo queria estar com ele. O que isso significa, irmãos? Tem momentos da nossa vida que nós vamos ser levados a situações que parece que nós estaremos sozinhos, mas esta situação vai glorificar o nome do Senhor. Outro dia eu estava num culto, numa vigília, irmãos, e vigília daquele jeito, né? E o fogo caindo, e as pessoas pulando e cantando, e o Pentecoste. E eu comecei a pensar nos colegas do meu trabalho, né, que nem eu era crente, eu falei, Jesus, imagina se meus colegas estão aqui, o que eles vão pensar que é isso? E aí Jesus falou no meu coração naquele momento, enquanto as pessoas estão aqui, você também, glorificando e rodando, pulando e cantando, e se alegrando e ajoelhando e caindo, eu estou lá dando livramento, eu estou lá dando a vitória, eu estou lá abrindo portas, eu estou lá guardando, eu estou protegendo através da sua vida. E aí eu entendi, irmãos, que realmente, quando nós somos jogados na fornalha e ninguém está perto, porque nós vamos ler aqui na palavra hoje, que existem situações que Deus quer nos levar que ninguém quer ir junto com a gente. Mas estas situações são as situações que vão transformar a nossa vida por completo.
E eu quero dizer para você que se você vem no culto e é dessa mesma forma, você se alegra, você sente a presença de Deus, e você recebe o Espírito Santo, e o Senhor fala ao seu coração, e tudo isso parece muito diferente, e tudo isso parece humanamente muito esquisito. Eu quero te falar para você que ninguém no seu trabalho vai ser tão criativo e inteligente quanto você. Na hora que as pessoas verem os teus resultados, as pessoas vão falar, eu quero o que ele tem. Assim foi com Ananias, Misael e Azarias. Na hora que aquele quarto homem andou com eles na fornalha, todo mundo falou, eu quero o que eles têm. Eu quero essa loucura deles. São pessoas que estão indo na contramão do mundo, mas eu quero ir nessa contramão. Porque nada paga o preço de você andar na fornalha com aquele quarto homem. E sair de lá completamente abençoado. Josué, do 1 ao 9, nós lemos aqui, esforça-te e tenha bom ânimo. Então nós vamos entrar na palavra, irmãos. Sobre esforço e sobre ter bom ânimo. Provérbios capítulo 6, versículos de 6 ao 9. A gente vai ler bastante a Bíblia, então se vocês puderem me ajudar. Provérbios capítulo 6, do versículo 6 ao 9, está falando um pouquinho de esforço. Provérbios 6, do 6 ao 9. Observe a formiga, preguiçoso. Irmão, isso aqui é Salomão que está falando, tá? Não põe na minha conta, não. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor e nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão, e na época da colheita junto ao seu alimento. Imagina que você, nem um dia, nem eu, a gente não precisa ir lá no formigueiro mandar as formigas trabalharem. A formiga ela não tem nem chefe, nem supervisor, e nem governo, e ela conhece o papel dela. Irmãos, quantas situações da vida nos paralisa, que no fim do dia é uma deturpação da nossa identidade. A gente para pura e simplesmente porque a gente tem dúvida de quem nós somos. É como eu falei, o inimigo não está tentando nos confrontar, ele está tentando nos seduzir. Ele está tentando jogar aquela pergunta, será que vale a pena liderar? Será que vale a pena pagar o preço? Tem pessoas que não estão pagando preço e estão aqui, ó, e estão se divertindo. Tem pessoas que não estão pagando preço e aparentemente estão prosperando. O mesmo sentimento que veio no coração de Asaf, o inimigo coloca isso. Mas se a gente for observar toda a natureza, irmãos, eu que fui criado no interior, a gente não precisava, às 6 horas da manhã, mandar o galo cantar. Ele sabia que o papel dele era ser despertador, e ele ia lá acordar todo mundo. E nós que conhecemos o nosso papel da mesma forma, a palavra do Senhor diz, esforça-te, tenha bom ânimo. Ninguém precisa falar que eu preciso orar, que eu preciso buscar a comunhão do Espírito Santo. Ninguém precisa falar que eu preciso ouvir a voz do Pai e obedecer, e me esforçar para obedecer, e me esforçar para ser diligente, e dar tudo que eu tenho e que eu posso para buscar o reino dos céus e a sua justiça, porque a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. E ninguém precisa me lembrar disso, eu preciso aprender com a formiga, que ninguém precisa falar para a criação que a criação tem que fazer. Toda a criação já entendeu, porque toda a criação está debaixo de uma palavra. E porque a criação está debaixo de uma palavra, as formigas estão debaixo de uma palavra. Tem um versículo de Jó que eu amo, que a Bíblia diz, quem alimenta o corvo, o filhote do corvo, quando ele grita de fome no seu ninho? Toda a criação está debaixo de um governo. Essa tentativa de rebelião, ela só existe no coração do homem quando o inimigo tenta nos seduzir, quando o inimigo tenta nos tirar da direção e do caminho e do propósito pelo qual nós fomos criados, de glorificar o Senhor. Em Lucas 5,37, se você puder abrir sua Bíblia em Lucas 5,37. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha ou odres velhos. Se o fizer, o vinho novo se rebentará, a vasilha se derramará e a vasilha se estragará. Nós temos, nesta noite, irmãos, falado que as promessas de Deus sobre as nossas vidas, para herdá-las, a gente precisa se esforçar em seguir a direção que o Pai nos deu. Irmãos, imagina que o Pai te deu várias casas, vários objetos. O Pai colocou várias portas na sua frente, na minha e na sua vida. E para cada porta existe uma chave. E tem portas que a gente só vai acessar, irmãos, com a chave do perdão. E tem portas que a gente só vai acessar com a chave da generosidade. E tem portas que a gente só vai acessar com a chave da obediência. E tem portas que a gente só vai acessar com a chave da santidade. E a gente precisa ser diligentes. Porque se a gente não buscar a chave certa, a gente não entra nessas portas. E eu, quando era mais novo, irmãos, mais imaturo, eu tratava Deus como um Papai Noel. Eu ficava todo ano esperando as minhas promessas.
Jesus, cadê minhas promessas? Cadê minha bênção? Cadê aquilo que o Senhor prometeu? Cadê o meu casamento? Cadê a minha família? Cadê a minha paz? Cadê o meu descanso? Cadê a minha alegria? Cadê a minha saúde? Enquanto existia uma direção que regia todas estas coisas, já estava liberado sobre a minha vida. Gálatas capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz: em todo o tempo que o herdeiro é menino, nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Enquanto a gente não entender que existe uma direção do Pai para a gente tomar posse daquilo que é nosso, nós somos como escravos, mesmo sendo senhores de todas as coisas. Porque todas as coisas já foram nos dadas na cruz do Calvário. A gente não precisa lutar, a gente não precisa pedir, a gente não precisa buscar por aquilo que Deus já prometeu. A gente precisa entender qual que é a chave, qual que é a direção e seguir nesta direção. E fazer igual Josué, se esforça, tenha bom ânimo. Existem pessoas por trás de você para herdar uma promessa. Existem pessoas pelas quais você é uma referência. Existe uma família esperando o seu posicionamento. Existe uma igreja, existe uma empresa, existe um mundo, existem amigos esperando o seu posicionamento. Para você herdar e para você trazer todo mundo e falar, vem porque o caminho aqui é esse. Para a glória do Pai. Agora imagina que nós lemos aqui agora em Lucas 5:37, às vezes nós estamos como odres velhos, e os odres são as nossas vidas, esperando que Deus derrame um vinho novo, quando Ele diz na sua palavra, esforça-te, tenha bom ânimo. Irmãos, para mim é muito claro, você quer um vinho novo no seu trabalho, aprende uma nova habilidade. Você quer um vinho novo no seu ministério, começa a servir de uma forma diferente. Você quer um vinho novo no seu casamento, desenvolve um odre novo no seu casamento. Mais atenção, mais amor, mais graça, mais alguma coisa. A Bíblia diz e está ali para a gente entender que o vinho novo ele é derramado sobre um odre novo. O Senhor ele não derrama vinho novo sobre odres velhos, porque o odre se racha. O que isso significa? Se Deus liberar tudo aquilo que o céu tem para a nossa vida, irmãos, a gente não aguenta. Se vir todas as bênçãos de Deus sobre a nossa vida enquanto nós não estamos preparados, o orgulho sobe para o nosso coração. Nós temos Saul, nós temos Salomão, temos tantos homens que foram escolhidos e ungidos e separados por Deus e não suportaram o peso da bênção. O vinho novo é Deus que derrama, mas a responsabilidade em ser um odre novo é minha e sua. A responsabilidade em ser um odre novo é minha e sua. A palavra de Deus, ninguém vai te resistir. Quando você se tornar um odre novo, ninguém vai te resistir. O vinho novo que Deus quer derramar sobre a sua vida, ninguém vai te resistir. O céu está pronto. A Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Eu olho para o céu e eu vejo Deus assim, querendo derramar, querendo ouvir, querendo abençoar. Mas em todo tempo que o herdeiro é menino, ele nada difere de um escravo, mesmo sendo o Senhor de todas as coisas. Então o Pai tem falado para nós, esforça-te, tenha bom ânimo, segue a direção, segue a palavra. O esforço, ele nos leva para alguns lugares, o esforço nos leva para o lugar de maturidade, que nós lemos aqui. O esforço nos leva para o lugar de coerência. Irmãos, como a gente tem que se esforçar para ser coerente? E como sem coerência a gente não herda as promessas? Sem coerência a gente não herda as promessas. Isso não sou eu que estou falando, irmãos. Isso é Paulo que está falando em 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. 1 Coríntios 9, do 24 ao 27, nós vamos ler aqui. Primeira Coríntios 9, do 24 ao 27. Olha o que Paulo fazia para manter uma vida de coerência. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Ou seja, nós nos submetemos a esse treinamento para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Antes de ler o 27, eu queria voltar no 26. Paulo está falando, eu não corro como quem corre sem um alvo.
Isso aqui era a coerência dele. Paulo, ele não dava passos aleatórios na vida dele. Paulo não dava passos aleatórios na carreira. Paulo não dava passos aleatórios no ministério. Paulo não dava passos aleatórios. Paulo era intencional no que ele fazia. Tudo o que ele fazia, ele corria com um alvo. Paulo tinha um alvo. E eu não luto como quem esmurra o ar. Imagina, irmãos, qual a eficiência se eu começar a esmurrar o ar? Você sabe o que é esmurrar o ar? É ir brigar na internet. É tentar o mundo, irmãos, de uma forma, algo que você não vai ter nenhuma influência. É tentar mudar o coração das pessoas, brigando, amaldiçoando, criticando, e não tornando o céu comum, e não inspirando as pessoas, e não orando pelos irmãos. Para mim é muito claro, irmãos, do porquê o Brasil está na situação que está. Os momentos que eu, como cristão, também esmurrei muito ar. Brigando no grupo de WhatsApp, anos e anos atrás, por causa de política, esmurrando o ar. Ao invés de fazer o meu papel, que era orar. Eu não estou falando sobre se posicionar, não, que a gente se posiciona sempre. Tentando mudar as pessoas enquanto nós não mudamos nós mesmos. Nós passamos o ano retrasado, se não me falha a memória, foi o ano de 2021. Deus nos dava todo dia uma direção através do pastor. Tudo muda quando você muda. Eu entendi aquilo entrou no meu coração e eu falei, se eu não mudar, nada vai mudar. Nós estamos tentando mudar o mundo, eu estou tentando mudar minha esposa, estou tentando mudar minhas filhas, estou tentando mudar o mundo e não mudo eu mesmo. E não mudo os meus comportamentos. Quando a gente tenta mudar o mundo e não a nós mesmos, nós estamos esmurrando o ar. E Paulo fala isso aqui, ele fala, eu não luto como quem esmurra o ar, eu não estou tentando interferir onde eu não tenho influência. O meu governo é no mundo espiritual. Nós vamos entender isso um pouco mais para frente. E Paulo fala, sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar. E o próximo 27. Mas eu esmurro o meu corpo e faço dele um escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo está falando, eu pago o preço para ter uma vida coerente. É o esforço que leva a isso, irmãos, a ter uma vida coerente. A viver aquilo que você fala, a viver aquilo que você prega, ou se não viver aquilo que você prega, viver aquilo que você acredita. Tem pessoas que falam, eu falo o que eu penso. E eu digo o seguinte, irmãos, falar o que a gente pensa é muito fácil, eu quero viver o que a gente pensa. Eu quero viver o que a gente acredita. É isso que Paulo está falando aqui. Eu falo não para mim mesmo, para manter a minha coerência com a palavra de Deus. Eu falo não para mim mesmo, para manter a minha coerência com o céu. A maturidade e o esforço nos levam a isto. A pessoa, irmãos, do mundo que eu mais falo não é para mim mesmo. E a pessoa no mundo de qual mais eu ouço não é de mim mesmo. A pessoa no mundo que eu mais falo não é para mim mesmo e a segunda pessoa é minha família. Como eu falo não? Mas eu não falo não por maldade, eu falo não para manter a coerência. Não para manter a coerência. Se um dia eu precisar falar não para você, eu não estou sendo maldoso, eu estou sendo coerente comigo mesmo. A gente precisa entender que tudo aquilo que nos afasta do que Deus chamou tem que receber um não. Paulo falava isso, eu falo não para mim mesmo. Quando eu começo a entender que o orgulho está subindo para o meu coração, quando eu começo a entender que as coisas dessa terra estão ganhando o meu coração, quando eu começo a entender que o dinheiro está virando o Deus da minha vida, o Senhor da minha vida, quando eu começo a entender que os prazeres da carne estão tomando conta da minha vida, a minha alma, a minha carne está vencendo o meu espírito, é isso que Paulo está falando, eu esmurro o meu corpo. Aqui não era autocelibato, autoflagelo. Ele não se batia fisicamente. Esmurrar o corpo dele era falar não para ele mesmo, era negar a si mesmo. É isso que Paulo fazia para manter uma vida de coerência, para se manter na direção que o céu tinha para a vida dele. E para mim, irmãos, na história de Josué, aquilo que Deus tinha para a vida dele, para mim estava muito claro. O ponto onde Josué estava, aquele Josué ali estava bom, era o suficiente. Aquele Josué, aquele velho homem, aquele velho Josué tinha levado ele até aquele lugar. Os lugares que Deus tinha para a vida dele exigiam um novo Josué. Os lugares que Deus tinha para a vida dele exigiam uma nova postura. Quando o Senhor fala, esforça-te, tenha bom ânimo, ninguém precisa se esforçar para viver na sua zona de conforto. Eu não preciso me esforçar para andar daqui na Vergueiro, para andar 200 metros. Eu preciso me esforçar para correr 5 quilômetros, 10 quilômetros. Quando Deus está mandando Josué se esforçar, Deus está falando, Josué, você vai ter que dar um passo a mais.
você vai precisar orar mais. Você vai precisar jejuar mais. Você precisa estudar mais. Você precisa descer mais. Você precisa se aplicar mais. Eu tenho promessas sobre a sua vida, mas você não vai conseguir alcançar as promessas sendo uma pessoa comum. Você precisa dar um passo a mais. As promessas que Deus tem sobre a sua família, sobre o seu casamento, não estão mortas, só estão esperando um passo a mais da sua vida. As promessas que Deus tem sobre a sua carreira, sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios, não estão mortas. O Senhor está esperando um passo a mais da sua vida. O vinho novo está esperando para ser derramado, mas o passo a mais precisa ser dado. As promessas são as mesmas. Tudo o que Deus prometeu para Abraão, Isaac e Jacó estão sobre a mim e sobre a sua vida. Mas esse é o tempo que nós precisamos esforçar e ter bom ânimo. Dar este passo a mais. Um pouquinho mais de oração, um pouquinho mais de palavra, um pouquinho mais de culto, um pouquinho mais de célula, um pouquinho mais de renúncia, um pouquinho mais de rendição. É falar não para si mesmo. Como é dolorido falar não para si mesmo. Como é doloroso você negar a si mesmo. Como é doloroso você abandonar aquilo que terrenamente, que humanamente é gostoso, é agradável, ou te traz um certo conforto, para se manter na direção que te leva à promessa. A direção te leva à promessa, para a glória do Pai. Então o Senhor está falando para Josué: Josué, tem muitos israelitas, o povo é muito grande, mas você é a pessoa que eu vou usar para liderar, você é a pessoa que eu vou usar para conduzir. Você, Josué, precisa estar acima da média. O Senhor fala na sua palavra no Novo Testamento, eu esqueci o livro agora, que Ele não tomou os anjos do céu, mas a descendência de Abraão, eu e você. O Senhor tomou pessoas comuns, mas que agem como Josué, que se esforçam e que tem muito bom ânimo. E que não para, e que não desiste, e que persevera, e que persevera, e que persevera, e que persevera. Nenhum de nós, irmãos, aqui dentro da igreja, em qualquer lugar, não tem ninguém melhor do que ninguém. Existem as pessoas que deram o próximo passo. Em qualquer área, em qualquer situação, existe somente as pessoas que deram o próximo passo. Foi isto que Deus pediu para Josué. Josué, você vai ter que dar um passo a mais do que todo mundo. O novo nível, Josué, o novo lugar, o novo patamar que eu quero te levar, o que eu quero fazer na sua vida, você precisa dar um passo a mais. A quantidade de oração que você orava te trouxe até aqui. Te trouxe até Cades Barnea, te trouxe até a divisa. Para passar o Jordão, para herdar a promessa, para conquistar a herança, existe um próximo passo. Eu gosto de Josué, irmãos, porque o nome Josué, ele significa Jesus. Josué e Jesus é o mesmo nome. Yeshua é a abreviação em aramaico de Yoshua, que significa Deus livra. Josué, aqui nesse contexto, é uma expressão de Jesus. Aquele que dá a direção, aquele que leva o povo à vitória. E a nossa vida, ela não é diferente. Existem muitas pessoas que vão receber a vitória através da nossa vida, quando a gente se coloca nesta posição. Eu falei muito do esforço, mas eu quero falar um pouquinho também sobre bom ânimo. Manter o bom ânimo, manter o bom ânimo. Em Provérbios 4:23, a Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles são as saídas da terra. A gente não consegue guardar o nosso bom ânimo, a nossa motivação, a nossa força, a nossa alegria e a nossa paz, se a gente estiver contaminado e não guardar o nosso coração. Se você quer manter o seu bom ânimo, a sua força, a sua motivação, você precisa guardar o teu coração. Deles são as saídas da terra, deles são as motivações da vida, deles são as decisões da vida. Outro versículo sobre bom ânimo, Filipenses 4:8. O Senhor está nos ensinando a pensar os pensamentos do céu. Finalmente, ou no demais, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Esses aqui são os pensamentos que tem que povoar o nosso coração. O pastor Bill Johnson fala: eu não aceito pensar nada diferente do que o céu pensa a meu respeito. Eu só quero pensar sobre mim o que o céu está pensando sobre mim. Eu só quero cultivar no meu coração o que o céu está cultivando no meu coração. E o que a Bíblia fala em Jeremias 29:11? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, de fazer prosperar. Pensamentos de um futuro e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A partir de hoje, irmãos, a gente tem que ter essa convicção. Só vou pensar a meu respeito o que o céu está pensando a meu respeito.
Eu só vou declarar, eu só vou comunicar, eu só vou falar aquilo que o céu está falando. Outro dia, a gente estava brincando no trabalho ali, né? Aí um amigo, aqueles que é bem magrinho, estava falando que estava fazendo academia. Aí um falou para ele, tem que tomar alguma coisa, tem que tomar uma massa. Aí eu ia brincar, né? Tem que tomar uma bomba. Bomba de anabolizante, né? Mas eu não brinquei, eu parei, pensei, eu falei, não vou brincar. Porque vai que ele vai lá e toma mesmo. Porque a nossa palavra tem poder. A Bíblia diz em Jó 38:2, quem é esse que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Até as nossas brincadeiras, irmãos, têm valor e têm poder. Até aquilo que a gente brinca, a gente tem que refrear. Nós precisamos aprender a declarar ao céu. Comunicar, tornar comum aquilo que o céu está falando. Comunica o céu sobre a sua casa. Comunica o céu sobre a sua família. Comunica o céu sobre o seu local de trabalho. Comunica o céu sobre a sua vida conjugal. Torna comum aquilo que já está no céu. Libera a bênção do Senhor. Libera a bênção do Senhor. Libera a bênção do Senhor por onde você passar. As pessoas estão sedentas esperando uma palavra. Libera a bênção do Senhor por onde você passar. Fala que vai dar certo. Fala que tem esperança. Fala que Deus vai fazer. Fala que Deus vai mudar. Libera o céu. Eu estava vindo aqui pensando no carro enquanto eu estava vindo aquilo que Paulo fala, né? Quem profetizar, profetize para exortar, para aconselhar e para edificar. O nosso papel por onde a gente passar, irmãos, profetas do Senhor. Edificar, aconselhar e exortar. Por onde a gente passar. Dando sequência aqui, irmãos. Imagina que o povo foi levado para o cativeiro. E quando o povo foi levado para o cativeiro, Deus levantou o profeta Jeremias para profetizar o retorno. E quando o povo profetiza, Jeremias profetiza o retorno. Daniel, que era um homem muito estudioso, está lá no Daniel capítulo 9, 10, ele começa a estudar o livro do profeta Jeremias, e ele começa a entender que já passaram 70 anos e era a hora do povo voltar. Então Jeremias profetizou a bênção, o retorno, Daniel ora e intercede por aquilo. Através da oração de Daniel, Deus levanta Neemias, Deus levanta Ageu, Deus levanta Zacarias, Deus levanta os profetas e os nobres. Mas imagina que Neemias, debaixo de uma promessa, de uma palavra, debaixo da oração de Daniel, ele precisou construir tijolo a tijolo da restauração. Não é porque nós estamos debaixo de uma promessa que nós não vamos ter que construir tijolo a tijolo. Existe uma direção de Deus para a nossa vida e nós vamos construir tijolo a tijolo. E Neemias construiu de uma forma sobrenatural. E eu não tenho dúvida nenhuma, irmãos, que nós temos construído as promessas de Deus na nossa vida tijolo a tijolo. E nós vamos herdar cada uma delas de uma forma sobrenatural. O Senhor deu uma força sobrenatural para Jeremias. E nesse tempo, irmãos, estou partindo já para o encerramento, quando Daniel estava orando ali no capítulo 10, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, Gabriel, chega até ele e fala, olha, desde o primeiro dia que você começou a olhar, o Senhor respondeu a sua oração. Mas o príncipe da Pérsia se opôs no meu caminho e pediu a bênção, a vitória e a resposta de chegar até você. Em Efésios capítulo 6, se não me falha a memória o versículo 12, mas em Efésios capítulo 6, onde Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e a Sandra, enquanto ela estava ministrando aqui, ela falou isso nesta noite, Paulo fala da hierarquia do mundo espiritual. Paulo fala dos dominadores, Paulo fala das potestades e Paulo fala dos principados. Quando Daniel estava orando, quem se opôs ao anjo que veio trazer a bênção dele foi o príncipe da Pérsia. Isso significa o principado que influenciava o governo da Pérsia, ou o principado daquela região, no mundo espiritual. Os dominadores são os nossos adversários, os nossos inimigos, que agem na vida das pessoas de forma individual, situações específicas. Amargura, tristeza, mágoa, falta de identidade, opressões, esses são os dominadores. As potestades é uma autoridade acima deles. E os principados são os governos superiores do mundo espiritual. Do inferno mesmo, por assim dizer. A oração de Daniel, irmãos, não era contra os dominadores, e a oração de Daniel ela não estava influenciando sobre as potestades. A oração de Daniel ela estava influenciando os principados. Significa que a oração de Daniel estava influenciando toda a nação, toda a região. Daniel ele não estava brigando com ele mesmo. Daniel ele não estava brigando por uma situação de identidade. Daniel não estava brigando por um rancor no coração dele não perdoado. Daniel não estava lutando contra um hábito de pecado, ele já tinha passado desse nível. Daniel estava influenciando a sua nação, o seu país, o seu reino e o seu governo.
Se a gente começar a entender qual que é o nosso papel, o quão grandes as promessas de Deus são nas nossas vidas, nós nunca mais vamos aceitar corrupção no nosso país. Se a gente entender que o nosso papel não é brigar contra os dominadores que tentam atacar nossa mente, não é brigar contra as potestades, mas é brigar contra os principados. Se a gente entender que a nossa oração tem influência sobre reinos e governos, a gente nunca mais vai deixar de apresentar o nosso país em oração. A gente vai entender para que Cristo nos chamou. E aqui para encerrar, irmãos, Colossenses 3,16. Só para a gente entender o que foi isso que Deus fez. O que foi Jesus? Opa, deixa eu ver se é 3,16 ou se é 2,16. É o 2,13, irmãos. Colossenses 2,13. Colossenses capítulo 2 é um capítulo que eu recomendo muito vocês lerem ele inteiro. Tem uma palavra muito bonita. Mas do 2,13 aqui, ó. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos eram contrárias. Ele a removeu pregando-a na cruz. E o capítulo 15, o versículo 15, tendo despojado os poderes e as autoridades, na versão Almeida fala os principados e potestades, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aquilo que Daniel estava orando e orou 21 dias, para que Deus livrasse, para que Deus rompesse, Jesus Cristo na cruz, ele foi lá. A Bíblia diz, o verbo que usa aqui na Bíblia é despojou. Despojou não é pediu carinhosamente. Jesus venceu e Jesus tomou o poder deles. Jesus tomou todo o poder de todo o principado e de toda a potestade. A Sandra falou aqui no começo, Filipenses 2, que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Isso não vai acontecer, isso já está acontecendo, porque na cruz foi consumado. Esse mesmo poder, ele foi liberado sobre a mim e sobre a sua vida. Quando a gente entender que esse poder está sobre liberado as nossas vidas, que sobre as nossas vidas foi colocado o poder de influenciar nações, de influenciar reinos, o poder de mudar a história da nossa família, o poder de mudar o destino da nossa família. Jesus arrancou dos principados e da potestade todo o seu poder e toda a sua autoridade. Ele tomou, ele venceu, ele derrotou. Ele não vai esmagar a cabeça da serpente já foi esmagada na cruz. Nós já partimos do lugar de vitória. Os principados, as potestades, os dominadores, que tentam tomar a nossa nação, o nosso país, a nossa família, todos esses já foram subjugados debaixo dos pés do Senhor. Todos já foram subjugados debaixo dos pés do Senhor. Nós vamos encerrar, eu quero convidar os irmãos do louvor. E eu quero orar, irmãos, em conjunto com vocês. Eu quero saber se essa palavra fez sentido para alguém aqui hoje. Eu quero convidar você a se colocar de pé, nós vamos orar sobre isso. Nós vamos orar para entender que existe uma promessa, existe uma direção. Para a gente entender que nós já partimos do lugar da vitória. Que Jesus já conquistou na cruz. Em Isaías 6, 9, a Bíblia diz que o menino nasceu, um filho se nos deu, e o governo está em seu ombro. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. É a esse Jesus que nós servimos. A gente precisa entender que esta autoridade foi colocada sobre a mim e sobre a sua vida. A gente precisa entender que assim como a formiga todos os dias sai do formigueiro e vai cortar folha, nós somos criados todos os dias para vencer o mal, para pisar serpentes e escorpiões. Nós somos criados todos os dias para manifestar a glória de Deus. Nós nascemos para todos os dias apregoar o ano aceitável do Senhor, para todos os dias comunicar o céu na terra, para todos os dias trazer a realidade do céu para a terra. E eu declaro no nome de Jesus
que as áreas da minha e da sua vida que não estão vivendo a realidade do céu, vão se curvar à autoridade do nome de Jesus. Todas as áreas, todos os lugares, todas as situações, todos os cantos escondidos do teu coração e da tua mente, que ainda não foram subjugados à autoridade do nome de Jesus, debaixo dessa consciência, vão se render. No nome de Jesus.